Você já parou para pensar que a Bíblia, além de ser um guia espiritual, também traz ensinamentos poderosos sobre prosperidade e sucesso financeiro? Sim, isso mesmo. Ao longo das Escrituras, Deus nos oferece princípios claros e práticos para não apenas sobreviver, mas prosperar em todas as áreas da nossa vida. O conhecimento que vou compartilhar com você hoje não é algo inventado por homens, mas sim um presente divino, algo que foi dado a nós para que possamos viver com abundância, sabedoria e fé. Infelizmente, muitos nunca acreditaram nesse poder. Não entenderam, ou, por falta de fé, deixaram esses ensinamentos escaparem por entre os dedos. No entanto, aqueles que se dedicam a estudar e aplicar os princípios de prosperidade que Deus nos revelou, não apenas mudam suas finanças, mas transformam sua vida em todos os aspectos. E eu quero convidar você a uma verdadeira imersão nesse conhecimento. Hoje, vou mostrar como a Bíblia pode ser sua maior fonte de prosperidade. Se você acredita que chegou a hora de mudar sua vida, de prosperar de verdade e de entender o propósito de Deus para a sua abundância, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero também convidá-lo a deixar um comentário abaixo, manifestando sua fé. Declare com convicção que você está pronto para viver a prosperidade que Deus preparou para você. Vamos caminhar juntos nesse aprendizado e conquistar a vida próspera que Ele tem para nós. Seja muito bem-vindo ao Hábitos Atômicos. Uma coisa é certa: todos nós enfrentaremos altos e baixos na vida financeira. Pode ser hoje, amanhã ou daqui a anos. Alguns perderão fortunas, outros enfrentarão dificuldades até para garantir o pão de cada dia. No entanto, é exatamente nesses momentos que a diferença entre sucumbir ou prosperar se revela. A diferença está na preparação, na visão estratégica e, principalmente, na sabedoria aplicada com disciplina. A Bíblia oferece pelo menos 5 princípios fundamentais que não apenas ajudam a atravessar os períodos difíceis, mas também ensinam como prosperar em meio às maiores adversidades. Antes de explorarmos esses princípios, aproveite para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que podem transformar sua vida financeira. Agora vamos juntos aprender a enfrentar crises com coragem e inteligência. O primeiro princípio é estar atento ao que o futuro pode trazer. Quando a renda é constante e as conquistas fluem, é fácil cair na ilusão de que os tempos de fartura durarão para sempre. Esse excesso de otimismo pode ser fatal, porque nos faz baixar a guarda diante das inevitáveis dificuldades. José, na Bíblia, teve uma visão clara. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele não ignorou o alerta. Pelo contrário, alertou Faraó sobre o que estava por vir e sugeriu medidas para mitigar o impacto. Sua prudência garantiu que o Egito superasse a crise sem ser arruinado. Assim como José, precisamos ser sábios e vigilantes. Saber que os tempos difíceis podem chegar nos obriga a administrar melhor nossos recursos e a evitar gastos excessivos ou extravagâncias desnecessárias. Quando a bonança chega, muitos gastam como se não houvesse amanhã, esquecendo que a fartura pode acabar. Pergunte-se: como posso me preparar para os desafios que estão por vir? Não se trata de viver com medo, mas com prudência e visão estratégica. O segundo princípio é ter uma estratégia bem definida para enfrentar as adversidades. O que você fará se perder seu emprego? Como sustentará sua família se sua principal fonte de renda diminuir? José sabia que não bastava reconhecer que a crise estava chegando. Era preciso se planejar com antecedência. Ele aconselhou Faraó a recolher 20% de toda a produção durante os anos de fartura, criando estoques que seriam utilizados nos anos de escassez. Essa estratégia, apesar de simples,
foi extremamente eficaz. Não apenas salvou o Egito, mas o transformou em uma potência durante os anos de crise. Estratégias inteligentes não precisam ser complexas, mas devem ser executáveis. Poupar consistentemente, cortar gastos supérfluos e investir em fontes de renda alternativas são exemplos práticos. Uma pergunta essencial a se fazer é: quanto eu posso guardar agora? Onde posso economizar? O planejamento financeiro é o alicerce que sustentará a sua estabilidade quando os tempos difíceis chegarem. O terceiro princípio é construir uma reserva financeira. Poupar pode parecer um sacrifício desnecessário em tempos de abundância, mas é exatamente o que permitirá que você atravesse períodos difíceis com mais tranquilidade. José garantiu que o Egito guardasse 20% de tudo o que colhia. Se você conseguir poupar essa mesma proporção, em apenas 5 meses, terá o equivalente a 1 mês de salário guardado. Não importa se você começa com pequenas quantias, como 10 ou 50 reais por mês. O importante é começar. O que você poupar hoje poderá fazer a diferença entre sobreviver ou prosperar amanhã. O quarto princípio é não se acomodar. A abundância pode fazer com que muitos relaxem na administração do dinheiro. José não caiu nessa armadilha. Mesmo durante os anos de crise, ele continuou a trabalhar e a buscar maneiras de aumentar os recursos do Egito. Não basta ter uma reserva financeira. É necessário continuar gerando valor, mesmo em tempos de escassez. Aqueles que se acomodam, que não buscam novas oportunidades, correm o risco de perder tudo. Por fim, o quinto princípio é ajudar os mais necessitados. Em momentos de crise, a tendência natural é pensar apenas em si mesmo, mas José mostrou o contrário. Ele foi generoso com sua família e com o povo do Egito, garantindo que todos tivessem o necessário para sobreviver. A generosidade não apenas enriquece quem recebe, mas também transforma a vida de quem doa. A Bíblia nos ensina que quem dá com generosidade será recompensado com abundância. Não tenha medo de compartilhar, mesmo em tempos difíceis. Sua generosidade pode ser o motivo pelo qual você será abençoado. Agora, convido você a refletir sobre esses princípios e aplicá-los com sabedoria. Peço que Deus te dê força, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios que surgirem. Que Ele abra portas e traga prosperidade à sua vida, mesmo em tempos de crise. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Que Deus abençoe você e sua família. Que você tenha clareza de visão para não ser pego de surpresa pelos imprevistos da vida. Que você aplique cada um desses princípios com disciplina, para que, mesmo nos momentos de crise, possa não apenas sobreviver, mas prosperar. Lembre-se, as dificuldades não são o fim, mas uma oportunidade para crescer, evoluir e mostrar ao mundo sua capacidade de superar obstáculos. Não se deixe paralisar pela incerteza, mas veja-a como um combustível para buscar mais, para fazer mais. E se hoje você está em um momento de abundância, aproveite para se preparar, se fortalecer e se armar com o que há de melhor em sabedoria e estratégia. O futuro é imprevisível, mas a sua reação diante dele depende do que você faz hoje. Então, haja com prudência, construa sua reserva financeira, crie estratégias e, acima de tudo, não se acomode. Esteja sempre em movimento, sempre em crescimento. Se você não se cuidar, a crise pode chegar e te pegar desprevenido. Mas, se você aplicar os ensinamentos que estão diante de você, pode ser que os tempos difíceis se tornem apenas um trampolim para um futuro ainda mais próspero. E o melhor de tudo, você terá sido uma pessoa mais preparada para lidar com os desafios que surgirem, com a fé de que, mesmo no pior cenário, você será capaz de transformar dificuldades em oportunidades. Portanto, meu amigo e minha amiga, o que você decide fazer hoje refletirá diretamente no seu amanhã. Não subestime o poder da preparação, da prudência e da generosidade. Siga o exemplo de José, que com visão
disciplina e um coração generoso, conseguiu transformar uma nação inteira, tornando-se um símbolo de prosperidade e liderança. Agora eu te desafio a tomar uma atitude. Não adie mais. Comece a aplicar essas lições e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. Quem sabe você não seja a chave para que alguém também mude o rumo da sua vida financeira e pessoal? Vamos encerrar com uma oração, pedindo força, coragem e sabedoria para que possamos ser como José, prudentes nos tempos de fartura, preparados para a crise e generosos com os outros. Que possamos ser instrumentos de Deus para abençoar nossas famílias, nossa comunidade e todos ao nosso redor. Feche os olhos agora e faça essa oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por nos permitir aprender com tua palavra. Te pedimos sabedoria para aplicar os princípios que hoje aprendemos, para que possamos ser mais preparados e fortes diante das dificuldades. Dá-nos coragem para agir, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Que, assim como José, possamos ser sábios e prósperos, ajudando ao próximo e sendo abençoados em cada área de nossas vidas. Amém. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações e continue nos acompanhando. Vamos juntos prosperar e transformar nossa realidade, um passo de cada vez. Deus te abençoe. Quando olhamos ao nosso redor, é claro que a vida financeira é imprevisível. Existem momentos de abundância, onde tudo parece ir bem, e há também os períodos de escassez, quando o peso das dificuldades parece insuportável. Mas qual é a verdadeira diferença entre aqueles que conseguem prosperar e aqueles que simplesmente sobrevivem? A resposta está em como reagimos às adversidades e, mais importante ainda, como nos preparamos para elas enquanto os tempos são bons. É fácil se deixar levar pela euforia da abundância, quando o dinheiro flui de maneira constante, quando tudo parece estar ao nosso favor. Porém, é justamente nesse período que devemos ter mais atenção. Porque quando a prosperidade chega, muitos acreditam que ela ficará para sempre. Mas a verdade é que os tempos difíceis são inevitáveis. E quem não se prepara acaba sendo pego de surpresa, sem saber como lidar com a queda abrupta. O primeiro passo crucial para transformar sua vida financeira é entender que o futuro é imprevisível. Quem observa a Bíblia vê que antes da crise financeira que assolou o Egito, José já estava se preparando. Ele sabia que os 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de escassez. Essa visão não surgiu da noite para o dia, mas de uma preparação mental e espiritual que permitiu a ele ver o que muitos não viam. A crise estava à porta, e era preciso agir enquanto havia tempo. José não ignorou o futuro. Ele se preparou para ele. E você, está preparado? A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é: o que estou fazendo agora para me proteger quando os tempos difíceis chegarem? Se a resposta for nada ou não sei por onde começar, então é hora de parar e refletir. A preparação começa no presente. E a boa notícia é que, mesmo que o futuro seja incerto, você tem o poder de moldar o seu destino se começar a agir hoje. Ter uma estratégia definida é o segundo princípio que pode mudar o jogo para você. Não basta apenas saber que a crise está chegando, é preciso agir de forma inteligente e planejada. No caso de José, ele sugeriu uma ação direta para Faraó. Durante os 7 anos de abundância, que 20% da produção fosse armazenado como reserva para o futuro. Era uma estratégia ousada e, ao mesmo tempo, realista. Ele sabia que os anos de fome não seriam só difíceis, mas devastadores se não houvesse uma preparação sólida. Agora, imagine-se no lugar de José. Você teria a coragem de sugerir algo tão audacioso? É fácil olhar para trás e admirar a sabedoria dele, mas a verdadeira questão é: você teria a disciplina de aplicar essa estratégia em sua vida? O segredo
está em ter a capacidade de ver além do horizonte imediato. Saber que o dinheiro que você ganha hoje pode ser o único recurso no futuro. Planeje hoje para não ser surpreendido amanhã. Aqui está o terceiro princípio vital: criar uma reserva financeira. Poupar é uma prática fundamental para a segurança financeira. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que poupar é um luxo ou que só é possível quando se tem muito dinheiro. Mas a verdade é que qualquer quantia guardada hoje pode fazer toda a diferença amanhã. José sabia disso. Durante os anos de abundância, ele sabia que o futuro traria dificuldades. Então, ele agiu e incentivou uma reserva para garantir que, quando a escassez chegasse, a sobrevivência do povo fosse assegurada. Não importa o quanto você ganha. O que importa é o que você faz com o que tem. Criar uma reserva financeira não é uma tarefa fácil, mas é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar. Lembre-se, a falta de preparação pode ser o maior erro que você comete em momentos de crise. Se você começar hoje, mesmo que com pequenas quantias, a sua segurança amanhã será muito maior. Agora, o quarto princípio: não se acomode. A abundância pode nos dar uma sensação de conforto, nos fazendo pensar que não há mais necessidade de esforço, que o trabalho já foi feito. Mas a verdade é que, assim como José fez no Egito, o trabalho deve continuar, mesmo quando os recursos parecem abundantes. Ele não se acomodou após os 7 anos de fartura. Ele continuou a buscar soluções para garantir que o povo do Egito sobrevivesse durante os anos difíceis. Ele comprou terras, aumentou os recursos e fez o que fosse necessário para não perder tudo quando a crise se instalasse. Não caía na tentação do relaxamento. Se você tiver uma boa reserva, isso não significa que deve parar de trabalhar. Pelo contrário, você deve buscar crescer, diversificar seus investimentos e fontes de receita. Quem não continua a trabalhar, quem se acomoda, acaba perdendo tudo o que construiu. A chave está na ação constante, na busca por mais oportunidades e em não deixar que a crise defina o seu futuro. E por último, o quinto princípio: ajude os mais necessitados. Em tempos de crise, o instinto natural é se preocupar apenas consigo mesmo. Mas veja o exemplo de José. Ele usou os recursos que tinha para não apenas salvar a sua nação, mas para ajudar aqueles ao seu redor. Ele foi generoso e, como resultado, foi abençoado de maneiras que ele nem imaginava. A generosidade tem o poder de transformar tanto a vida de quem recebe quanto a de quem dá. Não se esqueça de que prosperidade não é apenas acumular riquezas para si. A verdadeira prosperidade vem quando você é capaz de dividir, de usar suas conquistas para ajudar aos outros. O poder de dar é uma chave que abre portas para mais bênçãos em sua vida. Agora, mais do que nunca, é o momento de refletir sobre esses princípios. Você está preparado para os desafios que virão? Está disposto a aplicar essas lições de sabedoria, disciplina e generosidade para transformar sua realidade financeira? Se a resposta for sim, então o caminho para a prosperidade já está ao seu alcance. E se ainda não começou, não perca mais tempo. O amanhã começa agora, e você tem o poder de moldá-lo. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Que possamos todos aplicar esses princípios e ver nossas vidas transformadas, não apenas pela sabedoria de José, mas pela nossa própria determinação em prosperar, em ajudar aos outros e em nos prepararmos para tudo o que está por vir. Deus te abençoe e que a sua jornada de prosperidade seja repleta de sabedoria e coragem.